Relaxe, respire, comece. Fresh Start Effect. Quando o tempo marca um começo, algo raro acontece. O psiquismo relaxa a resistência e autoriza a mudança. Esse episódio não é sobre motivação, nem sobre disciplina. É sobre o instante clínico em que o inquisidor interno relaxa e o sujeito pode começar sem dívida. A partir do conceito psicológico conhecido como Fresh Start Effect, esse episódio aprofunda como marcos temporais criam cortes simbólicos no tempo. Porque o eu de agora não é o eu de antes. O papel do superego na resistência à mudança. A tríade clínica Sensorium. Suspensão, permissão e criação. O ponto cego do Fresh Start. Porque ele não dura. Eis o nosso ponto focal em meditação. A metáfora da infância como estado psíquico do agora. Então perceba, esse não é um episódio para entender. É um episódio para te relaxar. E claro, se você sente que está sempre se preparando para começar, esse episódio é o corte em sua estrutura. Perceba e não se adiante. Ok? Calma, respira comigo. Não para entender, mas para relaxar. Hoje eu não vou te ensinar nada. Hoje eu vou apenas te mostrar um momento exato em que a mente deixa de resistir. Então calma. Realmente, nesse momento, busque um lugar tranquilo, sem ruídos, para que você possa simplesmente relaxar e permitir que entre em seu mental. Apenas foque em nossa respiração e permita as palavras tocarem. Não cobre, apenas receba. Abro a minha análise pessoal e te faço o convite a contemplar essa jornada psíquica, como desejar nomear autotransformação, elaboração. Enfim, nesse momento, apenas relaxo e sinto o campo. Inicio a leitura. Existe um fenômeno psicológico bem documentado, chamado Fresh Start Effect. Mas o que nos interessa aqui não é o nome, e sim o efeito. A experiência, melhor, decodificando. Quando o tempo marca um começo, o psiquismo relaxa a resistência e autoriza a mudança. Esse é o ponto. Não é motivação e não é disciplina. Nosso ponto em questão, o nosso corte perante a elaboração, é o relaxamento da resistência psíquica. E quando a resistência relaxa, algo raro acontece. Abro análise e indago o que exatamente relaxa em meu mental para que possa acontecer o momento iniciático. Não é o ego. O ego tenta organizar a todo momento insanamente, incansavelmente. Perceba, quem relaxa é o inquisidor interno. Aquilo que em psicanálise chamamos de superego. O superego não cai, ele relaxa, afrouxa as estruturas e por um instante, por instantes, ele para de cobrar, para de registrar dívida, para de lembrar o que não foi feito. E esse afrouxamento é temporário. Por isso, o Fresh Start não dura, não se sustenta sozinho, não é garantia. Perceba, ele é uma janela no tempo,
Quando o tempo se curva perante o campo, uma ruptura entre o tempo simbólico. Abro e decupo a análise. Marcos temporais e o corte no tempo. Ano novo, eu vou fazer um exercício com você, o que me veio agora. Em reflexão, elaborei, mas agora nomeio, elaboro. Trago linguagem. Associe. Quando eu falar as palavras, você vai associar a primeira imagem que vier em seu mental. Ano novo, Natal, aniversário, segunda-feira, mudança de ciclo, início do curso, primeiro episódio, data significativa em sua agenda. Infinitas possibilidades, não é mesmo? Perante o tempo psíquico, em teu mental, infinitas possibilidades. Perceba, esses marcos não são só culturais. Eles são cortes simbólicos regulados pelo inconsciente coletivo, ampliando a visão, regulados pelo inconsciente acástico. Você se pergunta, o que eles fazem? Como se processa os cortes simbólicos? Como se processa as datas? O ponto no tempo, na tua timeline? O que decodifica o tempo em tua psique? Então eu te digo, o que esses marcos temporais nos entregam, nos decupam? Eles quebram a continuidade narrativa do eu que falhou, do teu eu, ego que falhou, que ficou preso no trauma. Perceba a estrutura. A mente funciona por linhas de continuidade. Enquanto não há corte, o sujeito vive como se dissesse: eu sou o mesmo que não conseguiu. Então eu sou o mesmo, aquele que eu me prendo, que me aprisiono, que tenho medo talvez de mudanças, que vivo em carência, em medo, em desejos, em sonhos. Eu sou o mesmo, eu sou aquele que vive no passado e sonha com o futuro. Mas os marcos temporais nos entregam o poder do agora. O marco temporal cria uma pausa autorizada em teu mental. E essa pausa nasce, nesse momento, nasce o fenômeno central da nossa análise. O ponto focal. Eu de agora não é o eu de antes. Essa separação é decisiva. Percebe? Abro, decupo e elaboro o efeito clínico direto em minha vivência, em minha experiência. Quando essa sensação acontece, percebo, a culpa diminui, a autossabotagem perde força, a inércia afrouxa, relaxa, a adesão inicial aumenta. Questiona-me, por quê? Porque o sujeito não se sente em dívida. Não está preso ao passado, sonhando com o futuro ou vice-versa. Vivendo o futuro, sonhando com o passado. A sua mente, ela é atemporal, ela elabora enigmas e te aprisiona na própria narrativa, na própria linguagem. Quem é a hospedeira em você? Você ou a mente que te habita? Quem é você perante o teu mental? Então perceba, ele não começa para compensar, não começa para se redimir, ele começa porque pode. Complexo? Eu sei, até eu paro e analiso essa equação. Compensar, redimir, poder. É uma tríade. A tríade que justifica a minha conexão com o passado. Compensação, redimir ao campo, aos demais, ao grande outro, ao olhar do outro. E poder. Mas eu continuo a jornada. Calma. Respira e interioriza profundamente. Quando eu respiro, eu trago espaço em meus pensamentos, na minha linguagem. E dessa forma eu elaboro. Na clínica Sensorium,
Nós não chamamos isso de efeito motivacional, chamamos de arquitetura psíquica atemporal. O Fresh Start funciona porque cria 3 movimentos simultâneos: suspensão, permissão, criação. Decupo, crio realmente, decupo esse movimento em minha clínica e elaboro. Suspensão, suspende-se o eu ideal fracassado, o saldo emocional negativo, a contabilidade psíquica do não fiz. É como se o campo dissesse: agora não cobra. Essa suspensão não é racional, ela é simbólica. Permissão. Com a suspensão do superego, inquisidora em teu mental, te permitindo viver o tempo fora do tempo, ou seja, o fresh start. Com essa suspensão surge algo realmente raro. Perceba e decupe a permissão para agir sem culpa. Essa equação te traz uma imagem. Eu vou repetir. A permissão para agir sem culpa. Nomeie, elabore, lembre. Recordar, repetir, elaborar. Famoso texto do nosso pai Freud. Relembre, qual foi o momento que você agiu sem culpa em suas ações, projetos, decisões. Traga essa cena para o agora. E aqui nasce, nesse momento, em sua vida e no teu exercício diário, nasce o ato inaugural, sem dívida. O sujeito não começa para pagar. Ele começa em estado de presente, agora, momentum. Tempo fora do tempo, kairos. Decodifique Cronos. Você é regido por Cronos. Decodifique kairos, o tempo fora do tempo. Ritualize a sua dinâmica perante a criação. Criação só acontece quando o superego relaxa. Criação só acontece quando o tempo faz silêncio. Criar só acontece quando o corpo não está sendo julgado. Então perceba, a criação não nasce da cobrança. A criação nasce do relaxamento. Mas eu trago sim, perante o relaxamento do momento presente, eu trago o nosso calcanhar de Aquiles, o ponto cego. Esse é o ponto que quase ninguém fala, pode ter certeza absoluta e buscar onde desejar buscar. Faça sua busca agora na inteligência, no Google, enfim, elabore. Esse momento, esse tempo fora do tempo, o fresh start, o efeito desse, ele não dura. Ele não é um flow sustentado. Ele é a abertura de portal. Quem não entra em ação racionaliza, planeja demais, espera o momento certo e perde o timing. Perceba, depois do carnaval, não é estratégia. Quando eu me sentir pronto, não é a maturidade. Exemplos, de ações que te conectam à ação primal, iniciática, fresh, start, mas não está em conexão com o timing correto. E o que seria, o teu tempo melhor, ideal, traduzindo? Ou seja, é resistência travestida de planejamento. Perceba em que momento você habita. O que você resiste em você? Perceba, elabore-se, busque, indague. E para que você possa realmente indagar com substância, com essência, eu abro a metáfora, eu trago a parábola de Jesus. O reino dos céus é das crianças. Sempre me questionei o que ele quis traduzir. Realmente, qual a essência, qual a chave, qual a metáfora, o que ele traduz? E realmente, ele não fala de pureza moral. Se você pensa dessa forma, tudo bem. Mas a minha linguagem, e decupo a ti, não se trata de pureza moral.
Trata-se de estrutura psíquica. Decupe. A criança em você, olha, ato falho. A criança em você, se você desejar, vive em suspensão, cria sem cobrar, sem se cobrar. Não carrega dívida simbólica com o campo moral, social, familiar, cultural. Age em estado inaugural constante. A mente infantil é uma mente em pleno estado agora. Uma mente em agora. Ela não explica antes de viver. Ela apenas vive. E depois, quiçá, entende. Isso é fresh start, em estado contínuo. E estamos nos aproximando do fim do nosso mergulho analítico. E esse questionamento de campo se torna meu corte. Elabore. O que muda quando o começo não é explicado, mas feito? Elabore. Permita que a pergunta organize o teu campo. Elabore. Vou te trazer leituras de apoio na nossa descrição, deixar o link abaixo. O Poder do Agora e Atenção Plena. Deixo abaixo o link para que você possa mergulhar e viver a sua jornada interior. Mas claro, são títulos que não elaboram, não falam sobre esse termo, sobre a nossa proposta, mas descrevem o mesmo relaxamento da resistência. Eles não falam sobre o fresh start, eles não falam sobre esse ponto em questão, mas descrevem o mesmo relaxamento da resistência, ok? São leituras de apoio que você, se quiser aprofundar esse estado do agora, eles dialogam diretamente com esse ponto, o poder do agora e a atenção plena, ok? E claro, o fresh start não vende porque promete. Perceba, eu achei realmente um título, uma chamada total, conexão com o marketing do momento, né? Mas não é uma promessa, é um estado de presença perante a estrutura mental. Uma estrutura que te autoriza, é como decodificar e te entregar o sistema operante da autorização interna. Autoriza o corpo, o agora, o começo sem dívida. Perceba e, de fato, perceba, esse movimento é raríssimo em nossa dinâmica, clinicamente é raríssimo. Ok? Calma. Respira e observe. O que em você já começou? Apenas respire, contemple, observe o movimento, contemple. Quando o tempo marca um começo, algo raro acontece. O psiquismo relaxa a resistência e autoriza a mudança. Esse episódio não é sobre motivação, é sobre o instante clínico em que o inquisidor interno relaxa. E o sujeito pode começar sem dívida. A partir do conceito psicológico conhecido como Fresh Start Effect, aprofundamos marcos temporais, cortes simbólicos no tempo, porque o eu do agora não é o eu do antes. O papel do superego na resistência à mudança, a tríade, a ferramenta clínica, suspensão, permissão e criação, o ponto cego do Fresh Start, porque ele não dura, e a metáfora da infância como estado psíquico do agora. Esse não é um episódio para entender, é um episódio para relaxar. Então, se você sente que está sempre se preparando para começar, talvez, apenas talvez, esse episódio seja para você. Relaxe, respire, comece.
O ano está apenas começando. Você decode Chic?